Deseja-se resfriar um barril de vinho, dispondo-se de uma única pedra de gelo. O resfriamento se dará com maior eficiência em qual alternativa? E aí, quando a gente olha para as figuras das alternativas, o que a gente pode perceber como diferença? Na alternativa A, por exemplo, o gelo é colocado embaixo do barril. Na alternativa D de dado, por exemplo, o gelo é colocado ao lado do barril. Enquanto que nas alternativas B e C, o gelo é colocado em cima, sobre o barril. Ora, o que é que nós precisamos pensar? A ideia de colocar o gelo em contato com o barril é para que o vinho seja resfriado. O que é que significa resfriar? Naturalmente, um material, quando é resfriado, ou seja, quando a sua temperatura baixa, a tendência é que ele se contraia. Então vai ter uma redução no volume do líquido. Quando tem a redução do volume, você tem o aumento da densidade. E, lá da hidrostática, tudo que é mais denso tem a tendência a ir para onde? Para baixo. Então, é exatamente por esse motivo que os aparelhos de ar-condicionado nos ambientes, que o congelador da geladeira, normalmente são colocados na parte de cima do ambiente, para que o ar frio que é eliminado, e que, portanto, é mais denso por ser frio, ele tem a tendência a descer, e no que ele vai descendo, vai resfriando toda a camada de ar. Aí aquele ar mais quente que está embaixo sobe, vai ser resfriado e desce. Então, o natural é que nos fluidos, tanto líquidos quanto gases, eles, sendo mais frios, têm a tendência a descer. E quando mais quentes, têm a tendência a subir. Então, pense comigo que não tem nenhuma vantagem em eu colocar o ar-condicionado de um determinado ambiente próximo ao chão. Porque então o ar frio que é eliminado e que teria a tendência natural a descer e desceria resfriando toda aquela cortina de ar, ele já vai estar embaixo. Então não vai ter a circulação, não vai ter a corrente de convecção. Então se você coloca o gelo para resfriar o vinho, como está aparecendo aí nas alternativas, primeiro na alternativa A, que bota o gelo embaixo do barril, e depois nessa outra alternativa coloca o gelo ao lado do barril, esse vinho que está resfriado, vamos dar uma olhada na figura, esse vinho que está resfriado e que já tem a tendência natural em descer, ele não vai conseguir circular. Aqui o vinho resfriado vai ficar preso na parte de baixo, e o vinho sendo resfriado aqui nessa lateral, isso não vai facilitar com que haja circulação para a troca de calor, a corrente de convecção. Então a gente já pode pensar que essas duas alternativas aqui não seriam as melhores. Então, pensando nas correntes de convecção, colocar o gelo, ou seja, resfriar a parte de cima do vinho, como nós dissemos, sendo a densidade igual a massa sobre volume. Quando você provoca o resfriamento, então tem a redução do volume. Quando tem a redução do volume, tem o aumento da densidade. E aquilo que é mais denso, sendo mais denso, tem a tendência natural de descer. De tal maneira que o vinho resfriado na parte de cima do barril teria a tendência a descer. O vinho que está na parte de baixo, por estar menos frio, ou seja, mais quente, teria a tendência a subir, e isso provocaria as chamadas correntes de convecção. Assim como no caso do congelador da geladeira, assim como no caso do aparelho de ar-condicionado do ambiente. E isso é o que facilitaria com que houvesse eficiência no resfriamento do barril de vinho. Aí você vai pensar, mas e Delfrânio? E esse item B e esse item C, onde nos dois casos o gelo está colocado em cima do barril? Aí o que é importante que se perceba, e é uma diferença muito sutil. O que acontece é que o gelo, se você pensar geometricamente, ele está aparecendo aqui como um paralelepípedo. E o que foi modificado entre a alternativa B e a alternativa D é a posição em que ele é colocado. Num caso é como se o gelo estivesse deitado, e no outro caso é como se ele estivesse em pé. Isso modifica a área de contato do gelo com a superfície do barril. E o que acontece? A pressão que é exercida na pedra de gelo. Sabendo que pressão é força sobre área. Nesse caso, a força que a gente está falando é o peso do próprio gelo. Evidentemente, nos dois casos, o peso que aparece aqui e que aparece aqui é o mesmo. Agora,
sendo menor a área de contato, nós vamos ter uma maior pressão. E quando se exerce pressão sobre o gelo, ele derrete mais rapidamente. Vou dar um exemplo que você deve conhecer. Quando você pega um copo e coloca vários cubos de gelo dentro dele, e aí vamos supor que você esquece de colocar o líquido, não tem suco, não tem refrigerante, não tem água, não tem nada, você só deixa as pedras de gelo colocadas lá. Depois de um tempo, se você puxar a pedra de gelo que está em cima, todas as outras vêm grudadas. É a ação do peso como força sobre a área de contato entre os gelos que aumenta a pressão. E isso, aumentando a pressão, faz com que o gelo derreta mais rápido e mais facilmente. E aí é exatamente por isso que vai fazer com que os gelos fiquem soldados um no outro. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Se o nosso objetivo é fazer com que haja uma eficiência no resfriamento, quando você faz isso aqui e por conta da redução da área aumenta a pressão e esse gelo vai derreter mais rápido, se o gelo derrete rápido demais, pode não haver tempo de contato suficiente entre a água gelada resultante e o barril de vinho para resfriar o vinho. O objetivo aqui, o que se chama de maior eficiência, que é o que aparece no texto, não é que você derreta o gelo mais rápido, mas é que haja eficiência no resfriamento do vinho. E a troca de calor entre o vinho e o barril e a água gelada resultante do gelo que derrete, ela requer um determinado tempo de contato. Então, colocando daquela maneira como aparece lá, a gente vai ter uma situação de melhor controle. Então, o gelo colocado sobre o barril para gelar primeiro a parte de cima, porque aí então provoca corrente de convecção e aí nós vamos ter um melhor resfriamento do vinho. Então a gente teria que marcar como resposta correta, vamos marcar aqui, alternativa B de bola.